Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, onde vamos considerar mais um outro ensinamento que encontramos no capítulo 13 do livro de Hebreus. O casamento é honroso. Pergunta A. Quando Deus estabeleceu a instituição do casamento... já é a pergunta. Quando foi que Deus estabeleceu a instituição do casamento? Luzilei, eu acredito que você deve lembrar o dia que você estava no altar. Aí a sua esposa estava entrando aquele dia. Eu vou te fazer uma pergunta. Você casou forçado? Não estava amarrado ali, não. Você não foi... estava arrastado, não. Não foi arrastado, não é? Nem eu. Eu me lembro. Aquele dia, eu fui assim porque eu queria. Eu queria dar esse passo. Foi efetuada de uma maneira voluntária. E o casamento, eu estive pesquisando. Claro que é a união de duas pessoas que se amam e tudo aquilo. Mas no Jus Brasil fala a união que é efetuada de modo voluntário e entre duas pessoas. É sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família. Então a gente, quando dá esse passo, aqueles que querem dar o passo do casamento, de uma forma voluntária. E aí, eu fico imaginando, como Deus é sábio. Quando Deus, Ele faz o nosso mundo, começa do primeiro ao sexto dia, Ele fala bom, é tudo bom, é bom, estava bom. Mas agora, quando Ele cria o homem, está muito bom. Está muito bom. Está acima das demais coisas. Exatamente. Que eram apenas bom. Exatamente. Mas aí, o primeiro homem, Adão, ele estava no Éden. Foi aí na criação. Começando a colocar o nome dos bichinhos. Leão, leoa, cavalo, égua, e vai indo. Calma aí. E eu? Calma, peraí. Todo mundo está com um casalzinho. E eu aqui, sozinho. Fez sentir a necessidade que ele estava precisando de alguém. Eu fico pensando, Deus, Ele fez no momento certo. Pera aí, para você também. Queria que você sentisse a necessidade de você querer que alguém estivesse do seu lado. E quando Deus faz a primeira cirurgia, ele acorda, ele fica bobão. Ele fica assim, nossa, olha, Deus fez o melhor para mim. Aí eu penso agora, quando os ministros fazem os casamentos, estão aí no altar, eu fico imaginando. É uma imaginação minha, mas Deus, eles entraram, aí os animais, estava tudo aí, o pastor, Deus na frente, eles entrando. Agora Deus faz a cerimônia do casamento para eles. Aí ele disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Deus celebrando o primeiro casamento de Adão e Eva, no Éden. E o maior presente que eles receberam, o Éden. Então, onde foi instituído? Lá no Éden. E Deus celebrando o primeiro casamento. Isso daí me faz ver como Deus pensou em cada detalhe. Deus fez o casamento para que os dois, tanto o homem e a mulher, estivessem na mesma posição. É por isso que Deus falou, tirou do lado, da costela, não para a mulher ser superior, nem para a mulher ser inferior. Colocou no mesmo lado. Deus pensou em todos os quesitos. Deus não passou assim, de frente, deixou algum ponto fora da linha, não. É dessa maneira. E tudo começou lá no Éden. Foi Deus que instituiu, né? Foi Deus que instituiu. Lá no início da história deste mundo. Exatamente. Que instituição maravilhosa. E como Cristo abençoou o matrimônio em seu ministério?
revelando, inclusive, a valorização ainda depois de 4.000 anos de história, de pecado, de degradação. Exatamente. Nós percebemos quando chegou o tempo exato, quando Jesus começou o ministério dele, a gente percebe que Jesus recebe convite e ele vai e está presente no casamento. É aí que ele começa o ministério dele, realizando o primeiro milagre também do ministério dele. E segundo a nota, nos diz que o próprio Jesus, que casou Adão e Eva, agora estava presente aqui na Terra, após 4.000 anos, a degradação estava num ponto alto daquela época, Jesus participando do casamento, para ele deixar claro, ciente sobre a valorização do casamento, sobre a importância do casamento, como que tem que ser o casamento, assim como foi no Éden, no princípio, um casamento monogâmico, um casamento heterossexual e um casamento vitalício. Jesus estava focando esses princípios quando ele esteve presente no casamento lá nas bodas em Canaã. E isso daí é uma lição para as futuras gerações, que chega para nós também. Para a sociedade moderna, onde tem desvalorizado tanto nessa questão desvalorizado. do casamento, tornando uma união tão frágil, né, entre duas pessoas, e que, de uma forma primeiramente despreparada, acabam se comprometendo com algo que depois não conseguem sustentar, né, com o compromisso do casamento. Mas Deus abençoou no Éden. Cristo, quando Deus esteve conosco em pessoa, né? Cristo, ele iniciou o seu ministério, foi uma das primeiras ações, né, do ministério público de Cristo, foi a sua presença ali nas bodas de Caná, no casamento naquela localidade, abençoando com a sua presença, né, aquela união e os casamentos. Pergunta B. Quando questionado sobre o divórcio, aí já vem uma distorção da questão do casamento, né? Quando questionado sobre o divórcio, o que Cristo respondeu aos fariseus? E quanto tempo deve durar o voto matrimonial? Uma pergunta bem que a gente tem que ter muito cuidado, por causa que tanto o evangelista Mateus, Marcos e Lucas também, através de um versículo, ele fala sobre essa questão, mas ele vem abrindo esse diálogo que os fariseus se aproximaram de Jesus Cristo, eles lançaram uma pergunta. E nem foi sobre o divórcio. Eles falam assim: é lícito o homem repudiar sua mulher? Abandonar, deixar ela, por qualquer motivo? Então, quando a gente vê a história, por que os fariseus fizeram essa pergunta, é que lá já existia duas escolas que eles davam a carta de divórcio. Uma delas era por qualquer motivo. Queimou arroz, não limpou direito a casa, por qualquer coisa banal, dá carta de divórcio. E a outra escola dava carta de divórcio por causa de adultério. Mas será que a Bíblia ela apoia o divórcio? Não, divórcio não apoia. Paulo, ele fala, se não me falha a memória, é aos Coríntios ou é aos Romanos, dá uma margem que a pessoa, se não separação, mas é melhor se reconciliar. Dá o conselho, é melhor se reconciliar. Mas se acontecer, homem aqui sozinho, mulher aqui sozinho. Mas Cristo... Só pontuando,
nesse contexto, né, existem situações, inclusive teve uma lição do trimestre passado que fez menção, né, às vezes existe uma situação de violência, uma situação que não pode, que o convívio não existe mais a possibilidade, né? Mas esse distanciamento não abre margem para um novo casamento. Não abre margem. Não abre margem de jeito nenhum. Até é colocado o texto de Mateus 5:39, se não me falha a memória, só para puxar a parte da parte inocente, que a parte inocente está liberada. Mas quando a gente lê o texto completo de Mateus, Marcos, a gente vai entender que no final, Cristo ele chega à seguinte conclusão: quem fizer aquilo está adulterando. Tanto a parte inocente como a parte culpável estão adulterando. E Cristo diz que no princípio não era dessa maneira. No princípio, quando Deus estabeleceu o casamento, não foi dessa maneira. E ele traz um novo conceito agora. O que Deus juntou, homem algum pode separar o casal. E estive pesquisando sobre no IBGE sobre a taxa de divórcios que tem acontecido. Estão tendo menos casamento e mais divórcio. Até 2021, tem crescido 16,8% de divórcios aqui no Brasil. E no ano, até junho de 2023, o país somou mais de 1 milhão de divórcios extrajudiciais feitos aqui no Brasil. E nós percebemos que Satanás tem gostado daquilo. Porque ele quer atingir as famílias. Mas Deus ele deixou claro que a família, o casamento, tem que estar em primeiro lugar. Por causa que se a gente quer dar esse passo, somente, eu não quero que aconteça. Mas eu só ficarei livre, Luzirley, e poderei casar novamente, segundo a palavra de Deus, quando meu cônjuge falecer. É a única saída que a palavra de Deus nos dá para a gente ter um novo casamento. Se não acontecer aquilo, a Bíblia ela é direta, não dá margem para um novo casamento. Estamos juntos e só a morte separa o casal. Então, esse voto, falando do casamento, que une a vida das duas pessoas com laços que somente a mão da morte pode desatar. É por isso que a gente tem que pensar, os jovens especialmente, que querem dar o passo do casamento. A inspiração, a palavra de Deus nos orienta, devemos ter cuidado. Porque casou, como falam, né? Está amarrado. E está mesmo. Está mesmo. Então, não tem como desamarrar aquele nó que foi feito. Porque foi o próprio Deus que está abençoando o casamento. Seja civil, seja religioso, a gente, quem dá esse passo, Deus, estamos unindo nossas vidas para sempre. É algo extremamente necessário, né? Hoje nós percebemos pelo índice mencionado aí de alta taxa de divórcio, às vezes eu fico analisando. Existe uma moça que é livre, existe um rapaz que é livre. Ambos podem escolher qualquer pessoa para dedicar as suas atenções e dedicar a sua vida, né? Como seu cônjuge, como companheiro ou companheira de vida. Ninguém os força, ninguém os leva amarrado, como foi o início da sua exposição aqui, da resposta dessa pergunta. E eles escolhem, fazem essas escolhas. A escolhe B e definem que serão, então, formar uma família, são um casal. Passa-se, às vezes, poucos anos
surge no meio daquele relacionamento algo assim que é um abismo, como se fossem duas pessoas que se odiassem a vida toda, que nasceram de famílias inimigas, de pessoas completamente, e depois assentam-se na frente de um juiz acusando um ao outro como se fossem pessoas que, assim, tivessem aborrecimento uma da outra pela vida toda. Às vezes dentro de meses ou às vezes dentro de poucos anos ou de muitos anos, não importa. Elas não foram forçadas a fazerem aquela escolha. Elas não foram coagidas a casarem umas com as outras. Existem sociedades e culturas onde existe essa combinação entre pais, entre familiares, mas no Brasil não funciona assim. Não, aqui no Brasil não. Existe essa livre escolha. Por que então existe essa situação? Entendo que essa situação ela acontece principalmente pela falta de preparo do jovem em pesar as responsabilidades, em pesar a questão do casamento muito além da sua paixão, do desejo de estar com uma pessoa, do sentimento de alegria ou de êxtase ou de excitação que tem por estar com aquela outra pessoa que ela gosta. Mas essas coisas, elas são passageiras. Analise a sua vida, quantas pessoas que já foram muito importantes para você, pessoas que estavam sempre com você, mas que hoje é ainda uma pessoa que você tem algum contato, mas não é uma pessoa que você já tem tanta afinidade assim. Isso é natural da vida. Mas quando nós fazemos a escolha do cônjuge, daquele que será o nosso companheiro de vida, é para toda a vida. Uhum. E por isso nós precisamos escolher com muita sabedoria. Eu sei que essas palavras são dirigidas principalmente a jovens, pessoas solteiras, pessoas que estão aí para tomar esse passo. Reflita, medite, perceba, procure entender se o passo que você está para tomar é um passo acertado, é um passo que será para a vida toda. E no momento em que você falar assim, não, é o que eu quero, então você que é homem, seja homem de fato. Cumpra com o seu dever, assuma essa responsabilidade por toda a vida. E você que é mulher, seja mulher de verdade e assuma esse compromisso por toda a vida. Claro, antes de tudo, sejam claros uns pelos outros. Sou temente a Deus. Sobre o assunto do casamento, é assim que eu entendo. É por isso que eu vou lutar e batalhar. Eu quero que você seja assim. Agora, se você, ao falar com o seu pretendente e perceber que ele, não, mas vamos ver e tal, se a coisa não for bem assim, atenção. Se a pessoa já tem um pensamento muito frágil em relação à vitalicidade, acho que não tem essa, em relação aí à duração do casamento, olha, se é uma pessoa que já não, se não der certo, olha, aquele que fala, porque nos negócios é assim, uma pessoa que entra num negócio falando, não, se não der certo eu fecho, nem abra, porque não vai dar certo. A pessoa que não está disposta a batalhar, dar a sua vida para aquilo dar certo, na hora que alguma coisa começar a dar errado, ela vai pular fora. No casamento é muito mais do que isso. Então, se você sente uma fragilidade no pensamento, na ideia, daquele que você está tendo interesse para ser seu companheiro de vida, pule fora. Porque na hora que as coisas começarem a dar errado, e dá errado, o Juan está aqui, eu não sei quantos anos tu tem de casamento. Vou fazer 10 anos. 10 anos, eu já estou com 14 anos de casamento. Computando aqui, o tempo passa, né? 14 anos de casamento e talvez muitos aqui que estão nos assistindo têm várias décadas já de casamento, outros um pouco menos de tempo. Vocês sabem que em algum momento vem as dificuldades da vida, vem alguma situação onde as coisas não se encaixam devidamente, mas se não houver disposição para lutar e batalhar, a saída mais fácil sempre vai ser se separar. Uhum. A saída mais fácil sempre vai ser, cada um vai para o seu lado e resolve a situação. A saída mais difícil é a saída de vamos sentar e vamos resolver isso juntos. Vamos trabalhar juntos.
Não vamos desanimar. Vamos em oração, vamos em buscar a presença de Deus, a direção de Deus para resolver isso e seguir em frente. Mas isso só vai fazer aquele que tem no seu coração a compreensão e o desejo de batalhar pelo casamento até o fim. As estatísticas mostram que milhares e milhões de pessoas estão partindo para a solução que é: vamos nos separar, que é a melhor coisa. Infelizmente, né? Exatamente. É algo muito sério, precisamos refletir, precisamos nos envolver no relacionamento do casamento com muita sabedoria. Deixa eu localizar aqui, que eu até fechei a lição para fazer o comentário. Mas é algo muito sério, de fato é uma coisa que me pesa muito quando eu vejo um casamento que está ali em vias de ser rompido. A primeira coisa que me vem à mente é: onde está aquele amor que um jurou para o outro? Onde está aquele amor que era manifestado, era às vezes de uma forma bem calorosa, né, de um para com o outro? Onde está tudo isso?